Olá, estamos refletindo sobre a alma e das suas três faculdades. A primeira abordada é a mente humana. Antes vamos orar. Senhor, nos ajude agora a entendermos a sua palavra viva, que penetra o mais profundo do nosso ser, transformando o nosso coração, levando-nos a crer em Ti e a termos vida no nome santo de Jesus. Amém. Temos muitas batalhas na vida e algumas se transformam em grandes fortalezas. Algumas dessas lutas travadas em nossa mente vão afetar as nossas emoções e as nossas tomadas de decisão. Da mesma forma, as nossas emoções afetam nossos pensamentos, formando uma batalha mental também, como, por exemplo, os sentimentos de medo, de culpa. No último vídeo, citamos 2 Coríntios, capítulo 10, versos de 4 a 6. Pois as armas da nossa guerra não são terrenas, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos vãs filosofias e a arrogância que tentam levar as pessoas para longe do conhecimento de Deus e dominamos todo pensamento carnal para torná-lo obediente a Cristo. E estaremos preparados para repreender qualquer atitude rebelde, assim que alcançardes a perfeita obediência. No verso anterior, o verso 3, Paulo diz que, embora andando na carne, nós não militamos segundo a carne. O apóstolo estava sendo acusado injustamente de ser um homem mundano. A existência terrena, as limitações da mortalidade por causa do corpo, nos força a viver segundo as condições humanas e estamos sujeitos a fraquezas, medos, limitações. Mas não militamos segundo a carne, ou seja, a vida cristã é uma batalha, não somente quanto a essas fraquezas, mas a todo o sistema do mundo. Tanto uma luta espiritual como também no mundo físico, onde o domínio é do erro, do engano e da depravação total. E para essa luta, nossas armas não são carnais. Ou seja, Paulo nos ensina que não devemos usar as mesmas armas do mundo com ações e atitudes mundanas. Não podemos lutar contra o orgulho, calúnia, menosprezo, ódio, ambições, com as mesmas armas do orgulho, fazendo calúnia, menosprezando também, sentindo ódio, tantas outras coisas. Não é olho por olho e dente por dente. Nossas armas são outras e são poderosas em Deus, pois temos a vida de Cristo em nós. Champlin comenta o seguinte: aquilo que é carnal é inerentemente fraco e, com frequência, também é corrupto. Paulo não lançava mão dos meios débeis e corrompidos do mundo ao procurar realizar os seus propósitos. Pelo contrário, munia-se de armas poderosas por estarem firmadas no poder de Deus, aprovadas aos olhos de Deus. Preste atenção, esse poder não é nosso, é de Deus, é segundo a vontade de Deus. As regras para o combate são de Deus e estão na sua palavra. A direção é totalmente e completamente dele. E quais sempre foram as armas usadas por Paulo sob o comando do Espírito Santo? A verdade, a fé, o amor, a bondade, a esperança, a retidão, a pregação da mensagem do Evangelho, sem heresias, sem achismos, a pregação e vivência da pessoa de Cristo, a certeza da salvação e da glorificação final. É Cristo em nós. Só as armas poderosas em Deus podem destruir fortalezas.
Tudo quanto se opõe a Deus precisa ser derrubado. A maldade humana existe desde o pecado original, o orgulho, a ambição, a corrupção, resistência às verdades eternas e outros. Nós, igreja, o corpo de Cristo, somos o exército que Deus levantou para que, usando as armas da verdade, do amor, da fé, as armas da esperança da vida eternal para as nossas almas, com elas derrubar essas fortalezas que se levantam contra Deus. Grande parte dos fortes foram erguidos em um lugar alto, estrategicamente, né? Lógico. Fica mais difícil atacar uma fortaleza se ela estiver em um local elevado, de onde se pode ver os inimigos chegando para o combate. Paulo aqui coloca certos males como uma fortaleza edificada em um local alto, difícil de combater. Muitas coisas que nós exaltamos nessa vida se colocam contra o conhecimento de Deus e dificultam nossa caminhada com Cristo. Vamos ver agora alguns exemplos. O legalismo, heresias, que trazem um pensamento contrário à sã doutrina, as falsas doutrinas, a sabedoria humana, a filosofia sofista, que é transformada em religião para muitos, a autoexaltação, orgulho, busca desenfreada por enriquecimento e conforto, dentre outros. Vamos agora conversar sobre o legalismo, as heresias, a sabedoria humana, como também a filosofia sofista. Muitos na igreja vivem um legalismo religioso e não conseguem se libertar dele. Vivem cumprindo regras e até mesmo presos às leis que foram especificamente dadas a Deus, dadas por Deus a Israel e que já se cumpriram em Cristo. Esses acreditam que o cumprimento de regras, de ritos, os fazem merecedores da salvação. E assim, quando descumprem algum desses ritos e leis, entram em desespero. Isso tira a suficiência de Cristo para nos salvar. Isso não é bíblico e Jesus condenou a prática legalista. Pare agora o vídeo, anote e leia o texto de Mateus 12, verso 9 e 10, que fala sobre o sábado, e Lucas 18, de 11 a 14, que fala do fariseu que orava exaltando suas obras e menosprezando o publicano. Esses dias li um pouco sobre toque religioso. Eu nem sabia que existia. Transtorno obsessivo compulsivo é uma doença psiquiátrica. E toque religioso existe e surge nos pensamentos. O toque é caracterizado por pensamentos específicos, imagens e palavras que invadem nosso pensamento e consciência. A questão do problema é que esses pensamentos distorcidos surgem constantemente e repetitivamente, tornando-se assim uma obsessão. Esse pensamento obsessivo provoca nas pessoas um sentimento de angústia, medo, aflição e falta de controle por não conseguir controlar os pensamentos. Assim, acabam reagindo a esses pensamentos intrusos, impositivos, realizando aquilo que lhe é ordenado. Ter comportamento religioso é diferente de obsessão religiosa. A pessoa que tem obsessão, seu comportamento e pensamentos vão estar desajustados e serão irracionais. Para o obsessivo religioso, tudo será pecado, demônio, blasfêmia, culpa. Apenas um exemplo. Se a pessoa com toque religioso cometer um pecado, pecado real descrito pela palavra, ela pode vir a pensar em se matar.
Ou mesmo quando ela, por doutrinas falsas, acreditar que, tipo, comer carne na Semana Santa é pecado e ela não se conter e comer, entrará em desespero. A culpa tomará conta de seus pensamentos e essa pessoa se sentirá pecadora e pode até pensar que não tem mais salvação e por isso deve morrer. A Cristo. Isso é uma doença e precisa ser tratada como tal. Precisa procurar ajuda psiquiátrica e psicológica. E acrescento, precisa de um acompanhamento espiritual para que conheça a suficiência da obra de Cristo na cruz. Uma doutrina é um conjunto de ideias e crenças consideradas verdadeiras. E nós precisamos primar pela sã doutrina, que são ensinamentos que se alinham com a palavra revelada de Deus, a Bíblia. Infelizmente, muitas heresias são propagadas em nosso meio. Por exemplo, qualquer ensino que negar o nascimento virginal de Jesus é uma falsa doutrina. Paulo escreveu muito exortando os crentes sobre esses erros, como na carta aos Gálatas, aos Colossenses e ao pastor Tito. Também escreveu a Timóteo. 1 Timóteo 6, verso 3 e verso 4, a parte A. Se alguém ensina falsas doutrinas e não concorda com a sã doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo e com a teologia que é segundo a piedade, é arrogante e nada compreende. Todavia, delira em questões e controvérsias acerca de palavras. Observem quão grande fortaleza contra o conhecimento de Deus é uma falsa doutrina. O restante do verso 4 e o verso 5 de 1 Timóteo relatam o quão desvirtuada fica a mente dos que propagam a falsa doutrina. Dessa atitude brotam as invejas, brigas, difamações, suspeitas malignas, batalhas constantes entre aqueles que têm a mente corrompida e que são privados da verdade, os quais imaginam que a piedade é fonte de lucro. As armas poderosas em Deus derrubam as falsas doutrinas e também todas as demais doutrinas não bíblicas. Derrubam também a dita sabedoria humana que, de uma forma ou de outra, impedem os homens de virem a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Quanto à filosofia sofista, seus ensinamentos eram práticos, direcionados a estratégias de argumentação e oratória para que os estudantes buscassem atingir a excelência em suas atividades, independente de quais fossem essas atividades. Isso parece bom e lindo, não é mesmo? O termo sofista vem de sabedoria e essa sempre é bem vista. Contudo, vamos entender as ideias e o objetivo dos sofistas. Na ideia deles, a sabedoria seria recebida de deuses e suas posições são baseadas em algo que parece verdadeiro, mesmo que não seja. Pela visão de filósofos como o famoso Aristóteles, o objetivo seria apenas o de vencer o debate, sem preocupar-se com a busca pela verdade. Filosofia contrária à palavra da verdade e ao Deus da verdade. Dos exemplos que estamos citando, vamos falar agora sobre a autoexaltação, o orgulho e essa busca desenfreada por riquezas, confortos, coisas materiais. Outros fortins que levantamos e que se colocam contra Deus são exaltações do homem, como seu orgulho, a busca pelas vantagens materiais, o desejo pelo conforto e riquezas, mesmo que a forma para conquistá-los sejam desonestas por corrupções. É uma ambição e busca pelo poder sem medida. E assim,
Os homens vão construindo fortalezas exaltadas contra o conhecimento de Deus e, sinceramente, quase todos nós temos essas e outras fortalezas que se levantam impedindo nosso correto conhecimento de Deus. Precisamos nos lembrar que temos as armas espirituais que citamos acima e temos o Espírito de Deus que batalha por nós. Não podemos nos esquecer disto. E no texto que estamos citando de 2 Coríntios capítulo 10, o verso 5 diz: E dominamos todo pensamento carnal para torná-lo obediente a Cristo. Algumas versões derrubando raciocínios e todo baluarte que se ergue contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo pensamento à obediência a Cristo. Nossas armas são poderosas em Deus para derrubar essa desordem mental. Esses pensamentos desordenados podem ser aceitos por várias pessoas, coletividade. É assim que se formam falsas doutrinas que distorcem a verdade da palavra. Mas podem ser pensamentos individuais. Muitas pessoas fazem suas interpretações particulares da palavra, os achismos, adequando as sagradas escrituras aos seus desejos e paixões. Isso é ofensa ao Deus Todo-Poderoso. Por isso precisamos levar nossos pensamentos cativos em total obediência a Cristo, tanto os relacionados às doutrinas, filosofias, idealismos, quanto também os maus pensamentos. E esses maus pensamentos são os imorais, os destrutivos, tanto no campo emocional quanto espiritual. As armas da justiça, da fé, do amor são poderosas em Deus para destruir esses pensamentos e colocar ordem aqui. Pôr em ordem a mente desordenada. De que forma? Na medida em que vamos levando cada pensamento em sujeição a Cristo, vamos nos tornando obedientes a Ele. Ou seja, levamos os maus pensamentos ao cativeiro de Cristo, e isso nos liberta desses maus pensamentos e nos tornamos livres para servir e obedecer a Cristo. E vamos sendo conformados na pessoa dele. Com pensamentos controlados por Cristo, nossas atitudes também o serão. As armas poderosas em Deus destroem fortalezas e a obediência se torna o novo fortim para onde somos conduzidos. E a ideia é de que essa obediência, esse fortim é formado dentro de nós. No vídeo 41, falamos que precisamos nos submeter e permitir que o Espírito nos revele tudo que está corrompido na vida da alma e precisa ser transformado por Deus. Que Ele revele os nossos maus pensamentos, sejam eles imorais, doutrinários ou de que ordem for. Continuaremos falando sobre a mente no próximo vídeo. Te aguardo. Vamos orar. Pai nosso, sabemos que nossas armas não são carnais, elas são poderosas em Ti, Senhor. Portanto, agora, levamos cativo nossos maus pensamentos e todo tipo de heresias, filosofias, ideologias, legalismos que se opõem ao conhecimento de Deus. Conduz-nos, Senhor, a esta obediência. No nome de Jesus. Amém. Creia, Jesus se doou na cruz e ressuscitou da morte para que tenhamos vida em seu nome. Sua morte não foi em vão.